Nós priorizamos estar ali a partir do sentir que a minha saúde emocional, saúde mental, tem informação e quer falar sobre isso. Oi, gente, Sara Aline aqui e com certeza você já sabe que eu adoro dar contexto aos meus sentimentos. E é por isso que hoje eu queria falar sobre um assunto que é, cara, quando falta grana, falta realmente tudo, né? E quando a gente fala dessa perspectiva do emocional, do bem-estar, do autoconhecimento, do cuidado terapêutico, a gente também precisa falar sobre isso. Começamos com Patrícia e agora eu vou terminar com você. Vamos lá. Tá, em alguns momentos eu tenho certeza que você já parou pra pensar. Eu tô triste mesmo ou será que eu tô só sem grana? Ou então vem o pensamento de eu tô tão angustiada assim porque a minha vida é difícil demais ou porque todo santo dia tem um boleto novo pra pagar que me lembra disso. Será que o que eu queria mesmo era viver com mais leveza, mas não dá porque eu não tenho tempo, eu tenho contas pra pagar e eu não consigo pagar por ela? E o mais, e se eu tivesse a vida financeira de alguém que eu vejo na internet ou de alguém próximo a mim, com certeza metade dos meus dilemas emocionais sumiriam. Pensando bem, eu vou te responder. Talvez sim para todas essas respostas. E eu não vou dizer que é exagero não, tá? Porque por mais pesado que pareça falar tudo isso, tem uma coisa que é real. Na prática, viver custa muito caro. E o sentir também. Como é que você vai refletir sobre o seu bem-estar, sobre as suas emoções, sobre o porquê você está reagindo de uma determinada forma se você não tem tempo? Se você mal tem dinheiro para conseguir comer, para descansar e para parar, como é que a gente vai refletir? Às vezes o que a gente chama de crise é só o corpo dizendo, eu não aguento mais esse ritmo. Só que o mundo não dá espaço para que você se escute. E no meio disso tudo vem aquele coro, aquele negócio lá no fundo que alguém sempre te fala. Autocuidado é essencial. Cuide de você. Vai fazer sua terapia, meu amor. Mas será que a gente consegue? A verdade é que agora se fala muito sobre autocuidado, mas a boa prática disso, ela é um pouquinho romantizada, tá? A gente associa cuidado emocional ao consumo, ou seja, vela aromática, skincare, spa, e esquece que o básico do cuidado ainda é luxo para muita gente, como comida, silêncio, segurança e apoio. Então sim, o quanto a gente deseja tem a ver com dinheiro, mas também tem a ver com o desejo de ser visto, reconhecido, valorizado e a sensação de segurança. E quando a falta de grana tira isso tudo, o cuidado emocional vira quase um sonho distante. Na verdade, ele fica distante. E quando a falta de dinheiro atrapalha o sentir, Sara? Bom, para começar esse papo, me responde uma coisa aí da sua casa. Você já pensou no quanto você poderia sentir de verdade se você estivesse segura? Segura mesmo, não só saber que tá tudo certo na sua vida, mas poder estar presente, respirando fundo, sem correr contra o tempo, contra o cansaço, sem aquela sensação de correr sempre contra uma falta. Sentir exige presença, e a presença exige estabilidade. E isso não é papo motivacional não, tá? Eu tô falando de realismo. Quando a gente fala de cuidado emocional, de saúde mental, de se permitir sentir, parece que é algo que pra todo mundo é igual, né? Mas olhando pra vida real, olhando pra demografia brasileira e pro que tá fora da bolha da internet, não é bem assim. Como é que você vai refletir sobre as suas emoções se você acorda antes do sol, pega uma condução lotada, enfrenta uma fila no posto de saúde abusiva, vive com insegurança, com falta de grana e ainda às vezes você tem muita gente pra cuidar ou então você sustenta quem deveria te sustentar? A desigualdade no Brasil não é só sobre renda, ela é de tempo, de acesso, de saúde, de paz, de espaço para você existir emocionalmente. E enquanto uma parte da população tem tempo para se perguntar, ai, como é que eu tô me sentindo hoje? A outra só pensa no o que eu preciso resolver para agora para eu continuar de pé. Na fenomenologia existencial, a gente entende que todo sentir acontece no mundo vivido e que o mundo de quem não tem dinheiro é um mundo com menos permissões para sentir. E muitas vezes com menos permissão até para você existir. E aí vem a realidade dos dados. Mais de 50% da população brasileira nunca teve acesso a qualquer forma de acompanhamento psicológico. A jornada média de trabalho da classe trabalhadora, ela ultrapassa 44 horas semanais, fora o deslocamento que pode somar até 3 horas por dia em regiões metropolitanas. Pessoas negras, mulheres e pessoas de outros contextos sociais são as que mais sofrem com a sobrecarga e o menos acesso à saúde básica e entre
outras coisas, porque a gente ainda tá falando do racismo estrutural. O Brasil tem a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo e a maioria das pessoas sequer tem um diagnóstico disso. Então não, tá? Não é exagero dizer que o sentir está totalmente atravessado pela falta de grana, pelo tempo e pelo contexto social. Enquanto uma parte fala sobre autocuidado como um caminho pro bem-estar, a outra tá tentando saber como vai pagar o aluguel no fim do mês. Como é que essa pessoa vai refletir sobre as suas emoções se ela não sabe se vai jantar amanhã? O cuidado emocional precisa ser possível. E para ser possível, ele precisa ser realista. E para ser realista, tem que ser considerado o mundo vivido e de quem ouve e de quem vive. E a vida de quem não tem tempo para parar para sentir. Bom, com certeza você já ouviu algumas dessas frases. Ah, mas terapia pode ser uma conversa com uma amiga. Fazer caminhada já é terapêutico. Respirar fundo, meditar, fazer yoga, tomar um chá. E olha, assim te dizendo, tudo isso pode realmente ser terapêutico. Mas antes, ele precisa ser possível também. Se você não tem grana nem para passagem, como é que você vai sentar num parque com as suas amigas para conversar? Se você trabalha 12 horas por dia, com um intervalo curto, com transporte lotado, como é que você vai manter um exercício regular? E mais, como é que se sente no progresso se o cansaço já virou a sua identidade? Se a sua casa é barulhenta, instável, se tem violência, se tem abandono emocional e sobrecarga, onde é que você encontra silêncio para meditar? O problema não é o que pode ou não pode estar sendo terapêutico, é que para ser terapêutico precisa ser acessível. E a acessibilidade no Brasil ainda é privilégio. Nem todo mundo tem direito de sentir o que sente com dignidade. Nem todo mundo tem tempo para desacelerar, refletir, para digerir, para nomear. E é por isso que quando a gente fala do cuidado emocional, a gente precisa falar do nosso mundo, do mundo vivido. Porque o que você sente não nasce no vácuo. Sentir exige contexto. E quando o contexto é de falta tempo, falta comida, falta segurança, falta apoio, o que a gente chama de desorganização emocional pode ser reflexo da sobrevivência. A gente vive um tempo em que falar sobre saúde mental ficou muito comum e que ótimo. Mas muitas vezes é uma conversa distante demais da realidade. Os vídeos que viralizam lá na internet mostram rotinas calmas, banhos longos, terapias caras, alimentações regradas, suplementação, autocuidado high level, sabe? A elite. Mas e pra quem tá tentando só pagar o básico, fazer o básico? Pra quem quer cuidar da saúde, mas também quer cuidar de tudo, da casa, da família, dos boletos, das dores, e não tem ninguém que cuide dela. Essa saúde mental vendida como estilo de vida ignora o que mais adoece: a sobrecarga constante, o medo da manhã, a ausência de rede e sim, o acúmulo de tudo isso. Tudo isso pode virar transtornos emocionais sérios, como ansiedade, depressão, crise de pânico, tudo aquilo que você já sabe. E não, isso não é contexto de fraqueza, é resposta psíquica ao insustentável. Nem tudo do que você sente é apenas cansaço, mas também nem tudo é patologia. Às vezes você tem um cenário que impede até os primeiros passos do cuidado. Por isso, mesmo existindo formas acessíveis do cuidado, e elas se tornarem tão importantes como uma boa conversa, um tempo para si, um respiro no meio do caos, isso não substitui a potência de um processo terapêutico com um profissional qualificado. A psicoterapia é sim uma ferramenta poderosa, mas no Brasil, eu vou te falar que ainda é um privilégio. E essa é a contradição que a gente precisa encarar. O acesso à saúde emocional deveria ser um direito, mas ainda é um desafio. A gente precisa lembrar que todo sofrimento emocional só pode ser entendido a partir do seu mundo vivido. Ou seja, o seu sofrimento não é um problema isolado seu, é um reflexo direto da realidade de onde você viveu. A gente precisa parar de tratar saúde mental como se ela fosse só força de vontade individual, porque às vezes você não tá desregulada, você não tá esgotada, e isso precisa ser reconhecido como verdade, como um sintoma de um sistema que cobra estabilidade de quem nunca pôde parar. Se a gente quer cuidar da saúde emocional, a gente tem que começar escutando as nossas realidades, não romantizando as ausências e muito menos culpando quem não tá conseguindo dar conta de tudo. Nem todo mundo tem direito de sentir o que sente com dignidade. E quando a gente não sente nada, Sara? Talvez o que você sinta não é só tristeza, talvez seja um buraco, um vazio, ou algo que você nem consegue nomear. E sim, existem buracos emocionais que a gente não acessa, que a gente não escuta.
Podem ser anos vividos no automático, numa vida puxada, acelerada, onde não sobra tempo nem pra olhar pra si. Sonhos que pareciam possíveis ficaram distantes, desejos que vieram pesos, expectativas que vieram frustração, e às vezes a dor não tá no excesso, ela tá no silêncio, na sensação de não conseguir sentir nada, porque sentir parece perigoso demais. Parece que se você começar a sentir, tudo vai desabar. Mas se você fosse o seu próprio psicólogo agora, o que você diria pra você? É aqui que entra uma pergunta essencial. Mesmo sem ter acesso a tudo, ainda dá pra cuidar da saúde emocional? Ainda dá pra cuidar de tudo aí dentro? A resposta é sim, tá? Mas exige um pouquinho de verdade. Muita coisa que hoje a gente chama de cuidado tá mais próximo do luxo do que daquilo que é essencial. E aqui não é pra demonizar o luxo. O luxo é bom, eu sei. Ele facilita acesso à saúde emocional em primeiro lugar e muitas outras coisas. Ele traz tempo, silêncio, possibilidade de escolha e estrutura. O problema é achar que o cuidado só existe dentro desse cenário. Skincare é ótimo, terapia é essencial, medicação é importante, academia é extremamente relevante, ter tempo livre é indispensável, mas tudo isso custa e nem todo mundo pode pagar. E mesmo assim, você precisa viver, precisa sentir, precisa se cuidar. Por isso a gente precisa desassociar o cuidado do luxo. Cuidado começa na possibilidade de se ouvir, de se olhar, de se acolher, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Quando você desafoga um pouquinho o que tá escondido, quando você escuta o seu silêncio e percebe os seus vazios, a gente cria um espaço interno. E o espaço interno é onde mora a nossa potência, a nossa psique, a nossa psíquica. A psicologia ensina assim: é possível cuidar de si em qualquer realidade, desde que esse cuidado seja adaptado à sua história, ao seu tempo, ao seu contexto, e essa é a parte mais bonita. O cuidado real, ele não é sobre alcançar um padrão, é sobre criar um relacionamento com o seu próprio sentir. É começar de onde dá e você conseguir seguir com verdade. E eu queria te falar que talvez esse episódio te gere até um pouquinho de culpa, mas eu vou te falar que não é sobre culpa, porque tem alguns caminhos. Em algum momento da vida, a gente internaliza de que tudo que sente é responsabilidade só nossa. Se eu tô mal é porque eu não me organizei. Se eu não me cuidei é porque eu não planejei. E a culpa vem, ela pesa, mas a culpa, apesar de ser extremamente importante, ela precisa estar no lugar certo. Sentir culpa por não conseguir se cuidar, por não ter tempo e por não dar conta de tudo é como se a gente tivesse que performar o equilíbrio, mesmo quando a vida está extremamente desequilibrada. E isso não é só injusto, como também é desumano. Tirar o peso da culpa é um peso essencial para acessar o seu próprio processo emocional, porque você não tem culpa de viver um mundo onde a desigualdade é realidade. Você não tem culpa de não conseguir se sentir segura, vista e validada. Você não tem culpa de trabalhar dobrado e ainda assim não ter tempo para respirar. E quando você começa a entender que isso não é sobre você, você começa a se permitir a sentir, sem sentir culpa por sentir. É até um trava-línguas. A culpa pode até aparecer e tá tudo bem, porque é inevitável, mas ela precisa ser elaborada, reconhecida como um sintoma de um mundo que exige demais e oferece bem menos. Se conhecer exige tempo, espaço, permissão, e se perdoar por não ter tido isso antes também faz parte do cuidado. E se o bem-estar não for luxo, mas sim um direito? Existe uma diferença muito grande entre sobreviver e viver. E a grande parte do sofrimento emocional, ela vem justamente desse desejo de viver, quando a vida só te permite sobreviver. Mas essa diferença, ela precisa ser vista com coragem, porque viver não é só sobre metas e planos. Viver é sentir, é estar presente, é criar novas possibilidades de existência. E talvez você deve estar se perguntando: Sara, como eu posso fazer isso quando tudo ao meu redor diz o contrário? Como tudo que a gente falou nesse episódio. Como desejar bem-estar quando você nunca teve sequer o básico? A verdade é que o cuidado emocional não deveria ser um prêmio. Ele é um direito. E quando a gente começa a nomear o que sente e olhar para nossas histórias com mais verdade e acolhida, a gente percebe que existe sim um lugar possível de cuidado. Um lugar que é só seu. E esse episódio, ele não vai te trazer respostas prontas, tá? Mas talvez ele te ajude a tirar um pouquinho do peso. O peso de achar que tudo é culpa sua. O peso de acreditar que só o luxo garante o cuidado. O peso de você não se sentir porque ainda não acha que tá pronta. E pra fechar, eu queria te deixar com algumas perguntinhas controversas. E se você pudesse começar a cuidar de você agora, só que sem culpa? E se o primeiro passo for simplesmente se escutar um pouco? E se o que você sente sempre for legítimo, por que você ainda acredita que os desafios e os obstáculos que o mundo insiste em te silenciar ainda é uma dor que você se ocasiona? Na realidade, isso não é seu. E desmistificar aquilo que é meu, o que é do outro e o que é do social é a única forma de você conseguir se conhecer e se acolher, mesmo quando as realidades te mostram de que você não é merecedor de cuidado. Você é sim.
Terapia é o ato de cuidar do corpo, da mente, das emoções e da vida. A palavra terapia significa exatamente isso. Muitas coisas podem ser terapêuticas, mas eu sempre vou te lembrar que o acompanhamento psicológico, ou seja, a psicoterapia, ela pode ser sim um direito. Se esse episódio mexeu com você e você não sabe onde colocar o que sentiu, procure ajuda. Rede pública, privada, serviço escola, tem vários caminhos e você não precisa lidar com isso tudo sozinho. Essa foi a sua pílula do dia, então toma Xara, porque sentir já é muito, mas entender o que sente é cuidado. Nos priorizamos para ali, a partir do sentir, porque a minha saúde emocional, saúde mental, tem informação e quer falar sobre isso.